E aí, minhas lindas turmas, como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para mais uma aula de processo civil. Essa aqui vai ser a quarta parte da nossa aula de execução por quantia certa contra o devedor solvente. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil da FACAP e sou professor também de introdução ao estudo de direito. E aí, como eu estava dizendo, a gente precisa continuar nesse projeto de EAD, já que as nossas aulas presenciais estão, por enquanto, proibidas, vetadas, por conta da luta para evitar a propagação da Covid-19. Então vamos lá. Nossa aula, como eu estava dizendo, vai ser a quarta parte de execução por quantia certa contra devedor solvente. A nossa ementa da primeira unidade está praticamente concluída e semana que vem já dá para a gente pensar numa avaliaçãozinha, né? Então vamos embora. A gente tinha parado no artigo 827, perdão. E hoje a gente vai começar a partir do 829, o qual diz o seguinte: o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação, ok? Parágrafo 1º, vamos logo terminar o artigo, depois a gente vai para essa observaçãozinha dos dois asteriscos, beleza? Parágrafo 1º diz: do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo assinado, de tudo lavando-se auto com a intimação do executado. Observem o seguinte: esse mandado de citação, ao mesmo tempo que ele cita, ele também intima para que a parte fique ciente da realização da penhora e da avaliação, caso seja verificado que não houve o pagamento daquela dívida, né, no prazo de 3 dias, ok? A penhora recairá sobre os bens indicados do exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Mas como assim, Rosenberg? Bom, vocês devem estar lembrados que a gente vem falando desde sempre que ao peticionar, ao redigir a petição de ingresso da execução por quantia certa contra o devedor solvente, a parte exequente já deve de pronto, indicar quais são os bens que devem ser penhorados. E a gente tem aquela lista, aquela ordem de gradação todinha que é feita, que é realizada, que tem lá no CPC, e que a primeira coisa que a gente indica é a penhora em dinheiro. A gente requer logo a penhora em dinheiro, porque o que a gente quer realmente é o cascado. A gente quer receber o que é devido, não é verdade? Então, feito isso, está lá a indicação dos bens a serem penhorados. Dinheiro, aí vem bens imóveis, não sei o que. No caso de execução, por exemplo, de dívida condominial, a primeira indicação que a gente faz já é de imediato a penhora a ser realizada sobre o bem que é objeto cuja taxa condominial é objeto da execução. Então, a gente já pede logo a penhora daquele imóvel, levando-se em consideração que são obrigações reais e por causa disso elas seguem o objeto e não a pessoa, beleza? Então tá, mas se o devedor, no ato da penhora, da realização da penhora, ele verificar que aquela penhora vai ser prejudicial para ele, mas por que prejudicial para ele? Ele não está devendo? Quem está devendo não tem que pagar? Tem! Nunca disse o contrário disso. Mas a gente tem que lembrar lá das primeiras aulinhas da gente agora, em que a gente falou que a execução, apesar de ser uma maneira drástica, uma atividade drástica, dura contra o executado, porque vai direto no patrimônio, a gente também tem que preservar a integridade dele, a solvência dele, porque o objetivo da execução não é causar a insolvência do devedor, porque se ele for insolvente, ele não vai ter como pagar. Se ele não tiver como pagar, vai ser um problema essa situação. Então, diante disso, o que é que ocorre? Verificando o executado que a penhora está sendo muito prejudicial a ele, então ele pode indicar outros bens que supram aquela necessidade da penhora, que ocasionem aquela penhora, que provoquem a garantia do juízo para que ele possa se opor através de embargos. Então ele pode realmente realizar. Mas agora... Deu para vocês entenderem? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Mas, agora vamos voltar para os asteriscos? Bora? E aí? O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Ok? Contados da citação. Mas, dias úteis ocorridos
Eis a questão. E aí, o que é que vocês me dizem? Dias úteis ocorridos. Pense num problema que o legislador arranjou para a gente em não ter deixado claras essas questões. Porque, na realidade, a norma processual nos diz que prazo será contado em dias úteis, mas somente os prazos processuais, ok? Somente os prazos processuais serão contados em dias úteis. Os prazos materiais, não, serão contados em dias corridos, ok? Até aí beleza, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Mas esse prazo, ele é processual ou ele é material? Há quem entenda que se trata de um prazo misto. Há correntes que defendem as duas posições, ok? Dias corridos, por exemplo, a gente tem aqui a posição do professor Sérgio Shimura, que é professor e também é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele diz o seguinte: cuidando-se de prazo para pagamento em rigor, não há atividade preponderantemente técnica ou postulatória a exigir a presença indispensável do advogado. Ok? Depende quase que exclusivamente da vontade ou situação própria do executado. Daí porque o prazo de 15 dias há de fluir de modo ininterrupto e não apenas nos dias úteis. Dias corridos. Ele está corretíssimo, porque não há nenhuma atividade do advogado a ser praticada nesse ato processual. É um ato processual a ser praticado exclusivamente pela parte. Se a parte tiver interesse e capital, ela vai quitar aquela obrigação. Se ela não tiver interesse nem capital, ou tiver interesse, mas não tiver capital, ou tiver capital, mas não tiver interesse, ela não vai cumprir. E se ela não cumprir, o problema é dela. Mas o advogado não será penalizado em absolutamente nada. A preclusão aí foi da parte, não do advogado, porque não houve a necessidade da prática de nenhum ato processual do advogado, e sim um ato material da parte. Então, o prazo material é diferente de prazo processual. É aqui onde se encontra aquela dica que eu já disse a vocês mais de 20 mil vezes dentro de sala de aula. Estão lembrados? Como é que você distingue se um prazo é material ou se um prazo é processual? Simples. Muito simples. Quem tem que cumprir o prazo? É a parte ou é o advogado? Ah, é a parte, doutor. É a parte, Rosenberg. Beleza. Vai dizer, doutor, hoje eu estou na função de professor e não de advogado. É a parte. A parte quem tem que pagar as custas. A parte quem tem que pagar a dívida. A parte é quem tem que garantir o juízo. Então, esse pagamento, por ser um prazo a ser cumprido pela parte, se trata de um prazo material. Esse é o meu posicionamento. O meu posicionamento pessoal coincide com o de professor Sérgio Shimura, que além de tudo é desembargador aliás, além de tudo ele é professor e não apenas desembargador. Então o que é que acontece? Meu pensamento é esse. O prazo, essa é a minha opinião, esse é o meu posicionamento. Esse prazo deve ser contado em dias corridos. Mas temos quem diga diferente. Por exemplo, em dias úteis. Em dias úteis, o ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma do STJ, no julgamento do recurso especial 1708-348 RJ, certo? Ele disse que, por se tratar de um prazo híbrido, por ser seguido logo por um prazo processual, que é impugnação ou os embargos, impugnação no caso de cumprimento de sentença e embargos no caso da execução de título executivo extrajudicial, há entendimento de que deve ser contado em dias úteis. Há ainda quem defenda o fato de que a execução não pode prejudicar o executado. Esse finalzinho aqui não é dele, não. Na realidade, isso aqui é a ideia dele, extraída desse julgamento, desse RESP que eu falei para vocês. O que é que acontece? O próprio Conselho Federal de Justiça, no enunciado 89, disse exatamente isso, que se trata de um prazo híbrido, de um prazo misto, já que ele é um prazo material, que logo na sequência será seguido por um prazo processual, então esse prazo deve ser contado em dias úteis.
Mas não! Tudo bem, prazo é prazo. Ah, prazo não é tudo igual? Não! Ovo de codorna, ovo de galinha, ovo de avestruz, tudo é ovo, mas são diferentes. É o caso desses prazos. Um prazo tem que ser cumprido por uma codorna e a outra por uma galinha. São diferentes. Cada um vai botar o seu ovo de forma diferente. Muito diferente. É ovo? É. É prazo? É. Mas cada um a ser cumprido por um determinado sujeito processual. Então há uma diferença muito grande entre um e outro. Um é um prazo material e o outro é processual. O prazo para o pagamento 3 dias corridos, na minha opinião, humilde opinião enquanto professor e advogado. Já o prazo para impugnar ou o prazo para poder embargar a execução é um prazo processual que tem que ser cumprido por um outro sujeito, que é o advogado. E por se tratar de um prazo do advogado, é um prazo processual de acordo com a norma processual. Nesse ponto, a norma processual é muito clara, ela faz a diferença. Serão contados em dias corridos, mas isso, serão contados em dias úteis. Mas essa contagem se aplica tão só e exclusivamente aos prazos processuais. E prazo para pagamento não é prazo processual. Então há duas correntes. Aí você me pergunta, o que vence, Rosenberg? A gente vai ter que aguardar. Porque, inclusive, esse julgamento desse RESP foi agora, de 2019, segundo semestre. Ainda tem muita coisa a se discutir sobre isso. Mas isso aqui, na minha opinião, nada mais é do que o judiciário tentando legislar. Tentando invadir uma esfera que, na minha opinião, não é dele. Pode regulamentar? Pode. Termina criando os entendimentos que serão seguidos? Sim. Mas e a norma processual como ela fica? Ela é muito clara. Prazo processual, prazo processual. Prazo material. Um dias úteis, o outro dias corridos. Vai implicar em mais uma mudança da norma processual? Vai ter que se fazer agora mais um monte de alterações no CPC para poder deixar bem clarinho, para quem não consegue entender muito bem que prazo processual é uma coisa, prazo material é outra. Esse se conta em dias úteis, esse em dias corridos, quando a própria doutrina já sanou essa questão há muito tempo. Há muito tempo já está sanada a doutrina. Alguns entendimentos de magistrados, como é o caso do professor Sérgio, anteriormente, quando ele fala que por ser um prazo exclusivo da parte, deve ser contado em dias corridos. Então, isso aí, na minha opinião, é somente o judiciário querendo legislar. Isso causando uma bagunça processual. Na dúvida, pelo sim, pelo não, se trata de um prazo processual, se trata de um prazo material, então cada um tem que cumprir o seu na sua modalidade específica, ok? Esse julgamento desse RESP, ele consta aqui do nosso material, dos nossos slides. Eu não vou ler, o bichinho é grandinho, porque não tem sentido. Nossos slides estão disponíveis lá no Moodle, na plataforma Moodle da FACAP, então dá para vocês acompanharem isso com muita tranquilidade, ok? Por outro lado, o artigo 830 nos diz que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Beleza? O resto vocês se lembram, não é isso? Ótimo, tranquilo. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado por 2 vezes em dias distintos. E, havendo a suspeita de ocultação, realizará a citação com a hora certa. A gente volta lá para aqueles artigos, a citação que a gente estuda lá em Processo Civil 2, que é no 5º período, segundo a nossa emenda. Ok? Certificando pormenorizadamente o ocorrido. O parágrafo 2º diz que incumbe ao exequente requerer a citação por edital. Então, tentou a citação por hora certa, não obteve êxito, faz-se por edital, mas isso aí cabe ao exequente requerer. É possível isso no juizado? Infelizmente não. No juizado o oficial de justiça até vai, mas se não obtiver êxito, finda-se ali, e aí você tem que talvez tentar suprir de outra forma, como por exemplo fornecendo novos endereços e por aí vai. Então não se aplica as normas do juizado, mas juizado especial a gente estuda no próximo semestre, com fé em Deus, ok? Então, a citação por hora certa, vocês sabem como ela se dá, né?
O oficial de justiça vai lá por 2 vezes nesses 10 dias. Aí ele pega alguém da casa ou um vizinho, diz, ó, estou suspeitando que o cidadão aí, João, não está querendo aparecer. Então diga a João, tal dia, tal hora, eu estarei aqui para poder citá-lo. Agora, se ele não estiver, você tem que estar, porque eu estou marcando hora com você. Vou até saber qual é o melhor horário para eu te encontrar. Meio-dia, na hora do almoço, é bom que a gente almoça junto. Então eu venho para cá de meio-dia para eu te encontrar. Agora, tal dia, de meio-dia eu estarei aqui. Se João não estiver, você será citado no lugar dele. E aí o processo vai transcorrer normalmente. Porque há a suspeita de ocultação. Mas se João realmente tivesse mudado, se não for mentira do vizinho, que não sabe onde ele está, nem nada, aí caberá a João lá na frente arguir nulidade de citação, para poder requerer a nulidade de todos os atos processuais praticados até aquele momento, e ali ele começar a acompanhar o processo normalmente, ok? Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converter-se-á em penhoras. Então, quando ele fala em arresto, é porque ele vai pegar tantos bens quantos bastem, independente de quais sejam. Não tem nada especial. O sequestro não. O sequestro já vai especificamente naquele bem. Ok? O artigo 800 nos diz que, nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Observe. Em se tratando de obrigações alternativas em que ele tem que dar uma saca de feijão, uma saca de arroz, aí seria obrigação de entregar, de dar, ok? Então, em se tratando de obrigações alternativas, o devedor, se ele tiver sido, se no contrato tiver algum prazo para que ele possa escolher qual é a forma que ele vai cumprir aquela obrigação, ele vai ter que optar em 10 dias para isso. Mas se por acaso, em 10 dias não, naquele prazo que tiver estabelecido no contrato. Mas se no contrato, que é o título executivo extrajudicial que o artigo 800 está se referindo, não tiver nenhum prazo, esse prazo será de 10 dias. E aí, se dentro desse prazo a parte devedora não exercesse seu direito, o credor vai receber de volta esse prazo, de acordo com o que diz o parágrafo 1º. E aí, recebendo de volta esse prazo, ele vai ter dentro desse mesmo período, desse mesmo interregno temporal, que se manifestar e que dizer qual é a forma que ele quer a obrigação. Agora, o parágrafo 2º ele diz: a escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Ok? Perfeito? Mas, o 801 vem cá e nos diz: verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Indeferimento da petição inicial. Isso nos remete o quê? Aquelas questões de inépcia da petição inicial, de inaptidão da petição inicial. Então, se estiver faltando um título executivo, se a qualificação estiver incompleta, se não houverem documentos suficientes, se a própria narrativa fática não estiver congruente, a ausência de qualquer dos elementos que possa configurar a inaptidão da petição inicial, o magistrado, de acordo com o artigo 6º do CPC, que reza sobre o princípio da cooperação das partes, que é uma bênção na vida da gente, porque antigamente não, na norma processual não era assim, o magistrado só precisava dizer, olha, emende a inicial, o advogado ficava doido, sem saber o que era que ele queria. Agora não, de acordo com esse princípio da cooperação das partes, o magistrado é obrigado a dizer quais são as causas de emenda que ele pretende para que o advogado possa cumprir, a parte possa cumprir. Ok? Meninos e meninas, um beijão enorme. A gente encerra por aqui a execução de obrigação de pagar a quantia certa contra o devedor solvente. E eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro tempo não para. Eu só deixo meu cariri no último pau de arara e até a próxima aula. Beijão, eu amo vocês.